da igreja, e ele tem terminado, né? Mas depois que terminar, os irmãos vão ver como quedará isso. Tem muitas coisas que estão em oculto, porque os irmãos não sabem, né, pastor Elias? Aí pergunta para o Elias: aqui atrás tem cada coisa bonita que vai acontecer, que quando os irmãos vêm não é possível, mas tudo na hora de Deus. Vamos escutar o pastor Francisco. Glória a Deus. Glória ao Senhor. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus a bendiga a todos. Glória seja Deus. Amém. Abra a Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Abra a Bíblia comigo allá en Efesios capítulo 2. Versículo 1. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amém? Amém. Prezados irmãos em Cristo Jesus, Queridos hermanos en Cristo Jesús, eu espero hoje poder me expressar melhor, yo espero hoy poder expresarme mejor devido à dificuldade que senti debido a la dificultad que yo sentí, de transmitir a palavra com o tradutor. debido a la dificultad que yo sentí debido al traductor. Eu quero agradecer a Deus Yo quiero agradecer a Dios pela oportunidade que me concede por la oportunidad que nos concede de estar aqui convosco de estar aquí con ustedes na manhã deste dia, en la mañana de este día, ministrando uma parte da palavra do Senhor. ministrando una parte de la palabra del Señor. Agradeço a recepção dos irmãos, Yo agradezco la recepción de los hermanos, pastor Raimundo, a família, Pastor Raimundo, la familia, pelo carinho conforme os irmãos têm nos recebido. por el cariño con que los hermanos nos han recibido. Isso tem marcado o meu coração. Eso ha marcado mi corazón. Agradeço a Deus profundamente pelo carinho de todos vocês. Agradezco a Dios profundamente por el cariño de todos ustedes. O verso que acabamos de ler El versículo que acabamos de leer diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Eu quero com isso, em poucas palavras, Yo quiero con esto en pocas palabras falar sobre a nossa identidade. hablar sobre nuestra identidad. Antes de conhecermos a Cristo, Antes de que nosotros conozcamos a Cristo, estávamos mortos, estábamos muertos, vivendo uma vida inteiramente no pecado, viviendo una vida enteramente en el pecado, distante de Deus. distante de Dios. Não conhecíamos a Deus, No conocíamos a Dios, não tínhamos esperança no teníamos esperanza em nosso coração, en nuestro corazón, não imaginávamos no imaginábamos de que um dia de que un día pudéssemos conhecer. pudiéramos conocer. Mas Deus, pela sua graça, Pero Dios, por su gracia, nos alcançou nos alcanzó e aqui estamos y aquí estamos para adorá-lo para adorar de todo o coração. de todo nuestro corazón. Amém? Amén. Prezados, Amados, qual é a sua identidade ¿cuál es tu identidad como cristão? como cristiano? Pensamos em alguns versículos. Pensamos en algunos versículos. Romanos capítulo 3, versículo 24, Romanos capítulo 3, versículo 24, diz que dice que nós fomos justificados nosotros fuimos justificados pela fé em Cristo Jesus. por la fe en Cristo Jesús. No versículo 23, Del versículo 23 diz que estávamos mortos, dice que nosotros estábamos muertos. mas no versículo 24, En el versículo 24 diz que nós fomos justificados. dice que nosotros fuimos justificados. Ser justificado Ser justificado é ser considerado es ser considerado inocente. inocente. Olha o tamanho da graça Mira el tamaño de la gracia que Deus nos concede. que Dios nos concede. Ser justificado Ser justificado é mais que ser perdoado, es más que ser perdonado, porque perdoado porque perdonado não significa ser justificado, no significa ser justificado, mas ser justificado pero sí ser justificado
significa ser inocentado, significa ser inocente, ou seja, isentar-se de toda culpa, es decir, ser sacado de toda culpa, graças ao sacrifício de Cristo gracias al sacrificio de Cristo por nós na cruz do por Calvário. nosotros en la cruz del Calvario. Hoje, Hoy, por intermédio por intermedio da justificação, de la justificación, eu e você tú y yo possamos nos sentirmos podemos sentirnos libres da culpa de la culpa do pecado. del pecado. Em Romanos capítulo 8, En Romanos capítulo e o 8, verso 1, el verso primero, diz que dice que nenhuma condenação há ninguna condenación hay para os que estão para los que están em Cristo en Jesus. Cristo Jesús. Você consegue compreender a dimensão? Tú consigues comprender la dimensión. Quando somos justificados Cuando somos justificados em Cristo en Jesus, Cristo Jesús, mediante a fé, mediante la fe, já não resta mais ya no hay más condenação condenación para esses para aquellos que assim alcançaram que han sido alcanzados mediante a fé. mediante la fe. Ainda em Romanos capítulo 5 Todavía ya en Romanos capítulo 5 e o verso 1 y el verso primero diz que, dice que sendo justificado pela fé, siendo justificados por la fe, temos paz tenemos paz com Deus para con Dios por nosso Senhor por nuestro Señor Jesus Cristo. Jesucristo. Romanos 8 e o verso 2 Romanos 8 y el verso 2 diz que fomos libertos dice que fuimos libertados da lei, de la ley, do pecado del pecado e da morte. y de la muerte. Antes Antes vivíamos vivíamos presos presos por uma lei por una ley que nos que condenava, nos condenaba, que nos acusava, que nos acusaba, que nos apontava os nossos erros, que apuntaba nuestros errores, de maneira que de manera que não conseguíamos no conseguíamos escapar escapar da nossa consciência de nuestra conciencia dessa realidade. en esta realidad. Porque olhando para dentro de cada um de nós, Porque mirando para adentro de cada uno de nosotros, sentimos sentimos que somos que pecadores, somos que pecadores, somos falhos, que somos falhos, e além do mais, y todavía más, uma lei una ley que nos condena. que nos condena. Mas em Cristo Jesus, Pero en Cristo Jesús, pelo seu sacrifício por nós, por el sacrificio por na nosotros, cruz do en Calvário, la cruz del nós Calvario, fomos libertos. nosotros fuimos libertados. Em Cristo En Jesus, Cristo Jesús há uma lei hay una ley chamada lei llamada ley da vida. de la vida. Essa lei da vida em Cristo Jesus Esa ley de la vida en Cristo Jesús nos traz liberdade nos trajo libertad dentro de nós, dentro de no nosotros, nosso interior, dentro de nuestro interior, de podermos nos sentirmos de podernos sentir libertos libertados da lei do pecado de la ley del pecado e da morte. y de la muerte. Prezados irmãos, Queridos hermanos, ainda em 1 Coríntios, todavía ya en Primera de Corintios, capítulo 1 e versículo 2, capítulo 1 y verso 2, diz que fomos santificados. dice que fuimos santificados. Observa, justificados, Observa, justificados, libertos liberados e diz mais ainda, y santificados dice todavía más santificados em Cristo en Jesus Cristo Jesús para servirmos a Deus. para servir a Dios. Temos muito motivo Nosotros tenemos muchos motivos para rendermos graças para rendir gracias ao Senhor nosso al Deus Señor Jesús pela grande bondade por la grande bondad que Ele nos concede que nos concede de ter nos trazido de haber traído essa libertação esa libertad dentro de nós. dentro de nosotros. Antes, Antes, por mais que o ser humano buscasse a Deus, por más que el ser humano buscara a Dios, não conseguia, no conseguía pelo seu esforço próprio, por su esfuerzo propio alcançar alcanzar uma consciência una conciencia liberta libertad do pecado. del pecado. Mas agora em Cristo Jesus, Pero ahora en Cristo Jesús, todos aqueles todos que aquellos assim crê, que así creen obtêm obtienen essa consciência esa de conciencia que está salvo, de que está salvo, de que está liberto, de que está liberado, de que está de livre que está libre para ir morar com Cristo para ir a vivir aquí na con Cristo, glória. en la gloria. Você pode sentir isso? ¿Tú puedes sentir esto? Louvado seja Deus. Olha para dentro de si próprio. Mira para dentro de ti mismo. Como que você se sente ¿Cómo es que tú te sientes? num culto como esse? Un culto como este. Tem
uma consciência que te condena, teniendo una conciencia que te condena, ou você pode levantar as mãos e dizer: graças a Deus estou liberto em Cristo. o tú puedes levantar la mano y decir, gracias a Dios estoy liberado en Cristo. Amém? Amén. Aquele que sente-se inseguro Aquella persona que se siente inseguro pode nesta manhã puede en esta mañana alcançar essa graça alcanzar esa e gracia sair liberto de salir liberado pelo poder do sangue de por Jesus el poder de la sangre de Jesús derramado por nós na cruz do derramado Calvário. por nosotros en la cruz del Em Calvario. Apocalipse está escrito, En Apocalipsis está escrito, capítulo 22, verso 14: capítulo 22, verso 14. bem-aventurado são Bienaventurados aqueles son aquellos que lavam que lavaron as suas sus vestimentas vestiduras no sangue do con Cordeiro, la sangre del Cordero, para que tenham o direito para que tengan el derecho de entrar de entrar na cidade en la santa ciudad santa pelas portas. por las puertas. Aquele que isto faz Aquellos que hacen esto pode andar de cabeça erguida, pueden andar con la cabeza levantada, confiante confiando de que a sua vida de que tu vida está salva está salva em Cristo en Jesus. Cristo Jesús. Como diz em Romanos, nenhuma condenação. Como dice Romano, ninguna condenación. O irmão, atenta para isso. Hermano, atienda para ahí. Nenhuma condenação. Ninguna condenación. Louvado seja Deus. Alabado sea Dios. O Senhor Jesus Cristo diz El nas Señor suas palavras, Jesucristo dice en sus palabras. no Evangelho de João, capítulo 5, versículo El 24, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. que aquele que ouve estas minhas palavras Aquellos que escuchan estas mis palabras e crê y creen naquele que me en enviou, aquel que me envió, tem tienen a vida eterna la vida eterna. e não entra No entra em condenação, en condenación, mas passou pero pasó da morte de la muerte para a vida. para la vida. Que privilégio! ¡Qué privilegio! Antes vivíamos na morte, Antes vivíamos en la muerte, morto para Deus, muertos para Dios, vivos para o mundo, vivos para el mundo, vivendo os prazeres da carne, viviendo los placeres de la as carne, paixões da en carne, las pasiones de la carne, fazendo os desejos da carne. haciendo los deseos de la carne. Mas hoje, Pero hoy, morto para o mundo muertos para el mundo, e vivos para Deus, vivos para Dios, por Cristo Jesus, Cristo Jesús, nosso Senhor. nuestro Señor. Aqueles que hoje Aquellos que hoy hão de descer as águas do batismo van a bajar a las aguas del bautismo e que têm essa convicção, y que tienen esa convicción, ao ser sepultado nas al águas, ser sepultados en las aguas, ressuscitarão van a resucitar para uma nova vida para una nueva vida em Cristo en Cristo Jesus. Jesús. Não somente aqui, No solamente aquí, mas viver para sempre, pero sí van a vivir para sempre, para siempre, em glória, em glória, com Cristo Jesus, con Cristo Jesús, nosso nuestro Senhor. Señor. Porque a vida que Jesus oferece La vida que Jesús ofrece é uma vida abundante, es una vida muy grande, não é uma vida simplesmente neste no mundo, solamente para este mundo, mas é uma vida abundante, es una vida vida abundante, eterna. vida eterna. Louvado seja Deus. Ei, abraça essa vida. Abraça essa vida. Em Cristo Jesus nesta noite. Abraça Cristo com todas as suas forças, com toda a sua fé. Jesus te ama. Jesús te ama. Louvado seja Deus. Não perca a oportunidade de se entregar de coração a Cristo Jesus, que deu a vida por você na cruz do Él dio Calvário. la vida por ti en la cruz del Calvario. Aleluia! O preço de sangue foi pago El precio por la sangre fue pagado para que você hoje para que tú hoy tivesse uma identidade tuvieras una identidad digna digna de um verdadeiro de cidadão un verdadero ciudadano celestial. celestial. Louvado seja Deus. Alabado sea el Señor. Louvado seja Deus. Ainda diz a palavra, Todavía dice la palabra, 1 Coríntios 1:30, 1 Corintios 1 y que capítulo somos 30, puros que somos puros e y santos santos em Cristo en Jesus. Cristo Jesús. E o próprio Deus afirma Y el propio Dios afirma as suas palavras en dizendo: sus palabras diciendo: sede santo, Sed santo, porque eu porque yo sou soy santo. santo. Aleluia! Santidade La santidad pertence pertenece a Deus e Ele exige de mí e de você que sejamos santos, santos em toda maneira de viver.
só entra no céu solo entra nel quem cielo é justificado, e è mortificato, quem é santificado, e è santificato, é lavado,